Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Abre comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos continuar nosso estudo de 2 Coríntios essa noite. Eu trago lembranças de toda a família Kate lá de Campo Mourão. Nossos irmãos queridos que moram em Campo Mourão também mandam lembranças para vocês. Marcelo e Alba aqui, que surpresa agradável. E foi um tempo muito bom essas 2 semanas que eu passei lá, né, ensinando na escola. Deus abençoe, eu agradeço muito a oração de vocês, tá bom? E não vi a hora de estar aqui novamente, de verdade. Queridos, eu só quero enfatizar 2 coisas que o Naldinho compartilhou agora nos anúncios especiais. Uma delas é o retiro de carnaval. O retiro de carnaval vai ser lá em Campo Mourão e o que vai acontecer é o seguinte: eu estou voltando de lá e eu presenciei uma das reuniões, né, que eles tiveram em relação ao retiro. Então eu trago novas informações para vocês. O pagamento para o retiro vai ser diretamente com o pessoal de lá, do local, tá bom? Vai haver um link, né, onde você vai entrar pela internet e você vai escolher o tipo de pernoites que você vai querer, né? Se é suíte, se é alojamento, se é camping, e você vai fazer a sua inscrição e o seu pagamento online. O que é bom? O que é bom nisso é que se você não guardou dinheiro até agora, né, como a gente tem pedido para vocês guardarem, como vai ser feito pelo PagSeguro via internet, você tem a possibilidade de parcelar o seu retiro. Então isso é bom. E o que é melhor ainda? Vão ser 3 valores que vão ser trabalhados, né? O primeiro valor vai ser um desconto de R$20 do valor que já era bom, né? Você vai ver o valor lá, mas vai ter R$20 de desconto para toda a inscrição feita até o final do ano. Então, até 31 de dezembro, se você fizer a sua inscrição, você vai pagar R$20 a menos. Se você está em 2, é 40, se estiver indo 3, vão ser, né? E assim por diante, você vai economizar bastante se fizer a sua inscrição antecipadamente, até o final desse ano, até 31 de dezembro. Se você, por acaso, passou esse ano, não fez a inscrição, você tem até o final de janeiro para fazer a sua inscrição no valor normal do retiro, que são esses valores que estão aí fora. Até dia 31 de janeiro, tá bom? Você vai pagar esse valor. Se passar de 31 de janeiro, se você quiser ainda aí, você vai pagar R$50 a mais. Por que eles fizeram isso? Porque eles têm uma dificuldade muito grande para se organizar. Como esse retiro vai ser para todas as capelas, você imagina que eles precisam ter uma estrutura muito boa para poder, né, fechar o número de pessoas num tempo razoável de preparar as coisas, comprar as coisas. Então tudo tem que ser feito antecipadamente. Então, você está ciente disso, tá legal? A gente vai sair no dia 20 de outubro já a página com o link para você se cadastrar, para fazer a sua inscrição, e a gente vai ficar avisando vocês. Os quartos para a suíte são limitadíssimos, são muito poucos, então eu já estou falando. No dia 20, assim que a gente lançar esse link, entra e já faz a sua inscrição. Se você quer ficar no suíte, as suítes estão reservadas para famílias com filhos, tá? Então, se você quer ficar na suíte, entra imediatamente já faz a sua inscrição, tá bom? Estou falando porque depois é sempre a mesma história, né? 1 semana antes, 2 semanas antes, você decide ir e não tem, né? Não tem quarto e aquela coisa toda. Então a gente está avisando com bastante antecedência para você, né, não chorar, tá bom? Então vai ser ótimo. E uma outra coisa que eu pensei enquanto o Naldinho pregava em relação... Enquanto o Naldinho compartilhava. O ônibus. Obrigado. O ônibus ainda vai ser feito por aqui. O Hudson está cuidando das inscrições do ônibus. Parece que a gente conseguiu fechar uma lista, né, de 44 lugares. Então, o primeiro ônibus já está cheio. A gente já disponibilizou uma segunda lista para colocar os nomes, tá? E a gente vai esperar, nessa segunda lista, fechar os 44 lugares para a gente contratar, porque a gente tem um grande problema
se a gente contratar um ônibus sem que hajam pessoas pagantes, da gente ter que cobrir o que falta, tá bom? Então, se você vai, preencha seu nome e a gente espera pelo menos encher 2 ônibus, tá bom? Vamos orar. E a outra coisa, queridos, eu vou lembrar depois. O ar. Quanto ao ar. Obrigado, Naldinho. É isso mesmo. Queridos, não é luxo, né? Mas é uma bênção. E eu estou dando esse passo de fé. E eu quero dizer para vocês, seriamente, é um passo de fé gigante, tá bom? Vocês têm observado as entradas, dízimos e ofertas. Mas eu estou fazendo isso porque eu creio, irmãos, que eu não vou crer sozinho. Eu estou fazendo isso porque eu creio que vocês estão crendo junto comigo e que a gente junto, eu sozinho não posso comprar, mas nós juntos podemos comprar esses 3 condicionadores de ar que chegaram aí. Então a gente tem um desafio para pagar. Eu peço, por favor, você considere pegar um carnê ou pagar o carnê se você já pegou, para a gente quitar isso. Porque janeiro vai chegar, né? Dezembro, aliás, né? Vai chegar e você sabe como é, né? Eu acho que não é só eu que passo mal aqui, né? Você também passa, ou quando não vai beber água e fica por lá mesmo, não volta mais. Então, a gente vai tentar eliminar isso daí. E a gente vai fazer isso junto, tá bom? Então é isso. Todos abriram em 2 Coríntios 7. Antes da gente começar o estudo, eu lembrei que eu tenho que fazer mais uma coisa. Eu vou pedir para o Edson e todo o pessoal da portaria, todos os irmãos que servem na portaria, que viessem aqui na frente para nós como igreja orarmos por vocês. Nós vamos fazer isso porque esse ministério é uma bênção para nós, né? É aquele ministério que ninguém nota, né? Enquanto está lá, mas a falta dele vai ser percebida por todos muito rapidamente, né? Porque sem esse pessoal, a gente teria problema quando faltasse papel higiênico no banheiro, né? A gente teria problema para a organização das cadeiras, tudo, né? Todos os detalhes que esses irmãos, né, quando recepcionam as pessoas, fazem, é o cartão postal, né, da igreja. Então nós somos muito gratos a Deus por eles. Vem cá, vamos orar. Então eu peço que você estenda a sua mão aqui e ore por nós. Esse é um ministério que está sempre de portas abertas, precisando de pessoas, não é isso? Edson, esse ministério está sempre precisando de pessoas? Sim, quer falar alguma coisa? Tá bom, desculpa do Edson, não, estou brincando. Estou brincando. Queridos, mas esse ministério é uma bênção, né? E nós somos muito gratos a Deus pela vida desses irmãos. Eles já estão naquele processo de se revezar para ver quem fica 2 vezes no mesmo mês. Então, é hora da gente clamar por mais trabalhadores. Amém? Vamos fazer isso, né? Pai, muito obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, Deus, que representa esse ministério tão abençoador, Deus. Esse ministério que lava os nossos pés, ó Deus, que nos permite, Deus, te louvar, ó Deus, nos concentrar. Nós somos tão gratos, Pai, pela vida desses irmãos, que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os livre de todo o mal, que o Senhor, ó Deus, seja a força da vida deles, a alegria deles, que eles continuem a recepcionar o teu povo com a alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai, e que à medida que eles te cuidam das tuas coisas, Senhor, cuida das coisas deles, Pai. Cuida dos detalhes, responde ao clamor de seus corações, faça milagres em suas vidas, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor levante mais trabalhadores para a tua obra, Senhor, porque esse ministério é tão precioso, Pai, e nós somos tantos. Então eu peço, Senhor, nós não queremos constranger ninguém, Pai, mas queremos que o teu Espírito Santo dê ânimo e coragem àquela pessoa que está disposta, Senhor, a te servir, que deseja te servir, está esperando uma oportunidade, Pai. Então toca nesse coração e levanta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Bom, eu acho que agora sim. 2 Coríntios 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas,
Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu oro que essa noite o Senhor fale tremendamente aos nossos corações. Eu oro, Deus, que o Senhor nos desperte, que o Senhor, ó Deus, tenha compaixão de nós e nos dê a fé que nós precisamos essa noite para entender que essa palavra está falando conosco individualmente e nos dá, Deus, a fé de que, Senhor, é tudo sobre Jesus, não é sobre nós, Senhor. E nós te amamos, ó Deus, e pedimos, Senhor, faz uma obra, faz um milagre essa noite em nosso meio, Senhor. Desperta o nosso coração, nos enche com a Tua presença, com o amor de Deus, com a paz de Cristo, Senhor, com a alegria do Senhor. Senhor, faz uma obra essa noite, que a gente saia daqui te amando mais. Eu oro que haja cura, libertação, salvação essa noite, Deus. Transformação e conversão de vidas, Pai. Nós oramos já te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos estudar esse versículo, porque nesse versículo 1 do capítulo 7, Paulo ele conclui aquilo que nós falamos no nosso último estudo, aquilo que ele falou no capítulo 6, e a gente vai rever essa promessa que ele se refere novamente aqui no versículo 1 do capítulo 7. Mas eu quero fazer uma revisão bem rápida para aqueles que nos visitam ou que por acaso perderam o fluir do nosso estudo de 2 Coríntios. Essa carta de 2 Coríntios, o tema dela, Cristo nossa suficiência. Cristo nossa suficiência é o tema dessa carta. O versículo chave é 2 Coríntios 9:8, que diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. No nosso último estudo, no capítulo 6, nós falamos que luz e trevas não coexistem, não podem existir, ocupar o mesmo espaço, não dá, não existe. Quando você tem escuridão e entra a luz, a escuridão vai embora, né? Não dá para as duas coisas ficarem juntas. Então, da mesma forma, nós vimos que não dá por o bem e o mal coexistirem junto, e nem o reino de Deus com o reino das trevas. Nós falamos exatamente disso. Nós falamos sobre santificação ou separação, né? Para a gente entender. E nós falamos no nosso último estudo da nossa carta de 2 Coríntios, e nós vamos voltar nesse ponto, né, de que nós devemos nos separar do pensamento do mundo, né, da forma que o mundo pensa, que se opõe à forma que Deus pensa. E aí nós falamos daí a importância de conhecer a palavra para ter a mente renovada, para a gente poder, agora eu posso discernir, agora eu posso distinguir entre o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Aquilo que eu aprendo lá fora, que a televisão me fala, que os amigos do trabalho falam, que, não sei, a vizinha fala, aquelas coisas que não têm a ver com a palavra de Deus, eu não tenho que enriquecer, não tenho que trazer para o meu vocabulário, tenho que trazer para a minha cultura, não pode fazer parte do meu estilo de vida, do meu modo de pensar, porque o meu modo de pensar vai interferir no meu modo de agir. Então nós precisamos ter a nossa mente renovada com a palavra de Deus constantemente, porque nós somos bombardeados pelo mundo, pela mídia, toda hora, com sujeira, não é verdade, irmãos? Sujeira. Nós somos bombardeados todos os dias com uma imundície tremenda, e a gente precisa da palavra de Deus como água pura, que nos lava, que nos limpa, que nos faz olhar de novo para Deus, que nos faz ouvir de novo a voz de Deus, e não nos deixa nos perder. Então nós falamos dessa separação, né, tão importante. E hoje nós vamos continuar. Não dá para a gente continuar o capítulo 7 sem falar do versículo 1, porque o versículo 1 está totalmente ligado ao assunto anterior. Para a gente continuar, né, o capítulo 7, você vai reparar que Paulo ele muda totalmente a direção, né, do texto dele. Então, esse é o tempo que Deus preparou para trazer essa palavra para os nossos corações, irmão. O tema dessa noite é a purificação do corpo
e do espírito. A purificação do corpo e do espírito. E nós vamos aprender o quê? Que Deus deseja nos purificar dos pecados que contaminam o corpo e que contaminam o espírito. Louvado seja Deus, que Ele deseja, Ele quer nos purificar de todo o pecado que contamina o corpo e o espírito. E nós vamos entender por puro aquilo que é sem mistura. Pode mudar, por favor. Aquilo que não foi adulterado, que não sofreu contaminação e imaculado. Então, é esse sentido de puro, tá bom? O que é puro? É aquilo que não sofreu mistura nenhuma, continua, mantém a sua forma pura, não teve mistura, que não foi adulterado também, que não teve nenhuma adulteração na sua composição, tá bom? Continua puro, que não sofreu contaminação, sujeira ou foi afetado de alguma forma, ou imaculado, sem mancha, tá bom? Então tudo isso é o que a gente entende como puro. Aí eu quero ler um texto para você, como introdução, e eu não sei se você já ouviu esse texto, talvez, eu lembro que eu li há muitos anos atrás, talvez se você estava aqui você vai reconhecer. É um texto de G.D. Watson, que era um pregador e evangelista norte-americano, tá bom? Wesleyano, e ele fala o seguinte: outros podem, você não. Se Deus o chamou para ser realmente como Jesus, Ele o conduzirá por uma vida de crucificação e humilhação, e colocará sobre você exigências tais sobre obediência, que você não será capaz de seguir outra pessoa, nem medir a si mesmo por outro cristão, e de muitas maneiras Ele parecerá deixar outras pessoas fazerem coisas que Ele não permitirá que você faça. Outros cristãos e ministros, os quais parecem bastante religiosos e usados, podem forçar a barra e manipular situações para concluir seus planos, mas você não pode fazê-lo. E se você tentar, você vai se deparar com tamanha decepção e repreensão do Senhor, que você se arrependerá profundamente. Outros podem se orgulhar de si mesmos, do seu trabalho, do seu sucesso, dos seus escritos, mas o Espírito Santo não lhe permitirá fazer tal coisa. E se o fizer, ele o conduzirá a uma profunda mortificação, que o fará desprezar a si mesmo e a todas as suas boas obras. Outros podem ser bem-sucedidos em ganhar dinheiro, ou ter um legado deixado para eles, mas quanto a você, é como se Deus o mantivesse pobre, porque Ele quer que você tenha alguma coisa bem melhor do que o ouro, uma dependência suficiente apenas nele, a fim de que Ele possa ter o privilégio de suprir suas necessidades dia após dia, por meio de um tesouro invisível. O Senhor pode permitir que outros sejam honrados e expostos à luz dos holofotes, mas mantê-lo escondido na obscuridade e no anonimato, porque Ele quer que você produza uma escolha, um fruto aromático para a sua glória futura, o qual só pode ser produzido à sombra. Ele pode deixar outros serem grandes, mas mantê-lo pequeno. Ele pode deixar outros trabalharem na obra dele e levarem o crédito por isso, mas Ele fará você trabalhar duro e suar muito, sem saber o quanto você está fazendo, e então tornar seu trabalho ainda mais precioso. Ele pode deixar outros levarem o crédito pelo trabalho que você fez, e assim tornar a sua recompensa 10 vezes maior quando Jesus voltar. O Espírito Santo será como uma sentinela, com olhos bem abertos e rigorosos sobre você. Com um amor ciumento, Ele o repreenderá por pequenas palavras e sentimentos, ao esperar pelo tempo dele, coisas pelas quais outros cristãos nunca parecem preocupados. Então compreenda que Deus é o soberano e infinito, e tem o direito de fazer o que lhe agrada com aqueles que são seus. Ele pode não explicar para você 1000 coisas que embaralham a sua mente, pela maneira de como Ele lida com você. Mas se você absolutamente se render para ser servo dele, Ele o envolverá em um amor ciumento,
e colocará sobre você muitas bênçãos, as quais vêm apenas aqueles que são mais chegados. Estabeleça isso como prioridade, que você lidará diretamente com o Espírito Santo e que ele tem o privilégio de refrear sua língua, ou segurar as suas mãos, ou fechar os seus olhos, de um modo que ele não parece fazer com outros. Então, quando você estiver tão repleto do Deus vivo, no secreto do seu coração, grato e satisfeito por causa deste relacionamento único, pessoal, particular, ciumento, protetor e controlador do Espírito Santo sobre a sua vida, você terá encontrado o saguão dos céus. Esse texto, eu não sei se todos lembram, mas ele é lindo porque ele fala exatamente do que a gente vai falar hoje, desse cuidado do Espírito Santo, dessa obra santificadora do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, o Senhor Jesus nos salvou. Ele morreu naquela cruz com amor eterno, para que nós pudéssemos ser dele. Ele comprou as nossas vidas com o seu próprio sangue, para que nós sejamos dele para sempre. Então não é de admirar-nos que o Senhor tem um amor ciumento por nós, que ele não vai nos dividir com ninguém, ele não vai nos perder para o mundo, ele não vai nos perder para a nossa carne, ele não vai nos perder para as mentiras do diabo. Ele já nos comprou. Ele já nos comprou, nós já somos dele. E nós agora vamos crescer e amadurecer, aprendendo a se render a essa obra santificadora do Espírito Santo. E essa é a promessa de Deus a todos que são dele. Aqueles que são do Senhor, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, aqueles que estão indo para o céu. Estes são aqueles que estão passando por esse processo de santificação hoje. O Espírito Santo está lidando com a gente, nos ensinando a caminhar mais e mais perto do Senhor. E é disso que a gente vai falar essa noite, dessa purificação, como o Senhor ele trabalha em nós, porque ele nos ama, porque ele não abre mão da gente. Então, a forma que Deus trabalha, irmãos, em cada um de nós, nesse sentido de santificação, ela não é uma fórmula, né? Não é uma fórmula que vamos aplicar todos, né, e fazer robozinhos, né? Muitas igrejas, infelizmente, falham nisso, né? Quando elas tentam reproduzir discípulos de Cristo que seguem um padrão humano ou uma fórmula humana. Na verdade, Jesus nos comprou, nós somos dele, e o lidar do Senhor conosco é individual, é particular. É por essa razão que a gente enfatiza tanto o relacionamento pessoal com Jesus. Isso quer dizer o quê? Que nós não temos como escapar desse relacionamento pessoal com Cristo. Não existe a mínima possibilidade de você estar aqui, fazer parte desse corpo, dessa igreja, e passar anônimo diante de Deus. Não existe. Não existe a mínima possibilidade de você ser mais um na multidão. Não existe a mínima possibilidade de você passar batido. Deus te ama pessoalmente. E Ele lida com a sua vida pessoalmente. Ele se importa com você pessoalmente. Ele sabe o quanto você chora, Ele conhece quantas lágrimas você derrama, Ele sabe o que você guarda no mais profundo do teu coração. Ele conhece quais são os seus motivos de oração falado e os que você nunca teve a força sequer de mencioná-los. Ele conhece, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. E Ele te conhece porque Ele te ama. E o maior desejo de Deus é nos permitir, né, nos render ao cuidado dEle, de forma que só Ele, com as mãos de Pai, sabe e pode cuidar da nossa vida, limpar as feridas purulentas da nossa alma. E todos nós temos, e todos nós somos grandemente necessitados desse lavar e desse cuidado de Deus conosco, desse cuidado pessoal conosco. Então é isso, irmão. Isso tudo é só para te dizer que esse assunto que a gente vai falar de purificação é um assunto que Deus lida pessoalmente com você. Então eu oro que você seja grandemente encorajado a abrir teu coração para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar pessoalmente ao teu coração. Então nós vamos voltar ao versículo 1 que diz assim: amados,
Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E a forma que nós vamos estudar esse versículo é a seguinte. Nós vamos ver ali, ó, amados, visto que temos essas promessas, a gente vai olhar qual é essa promessa, tá bom? E aí a gente vai estudar depois esse purifiquemo-nos. Prestem atenção que está no reflexivo, tá? Purifiquemo-nos, é algo que nós podemos fazer em quem? Em nós mesmos, tá? Purifiquemo-nos. É algo que eu e algo que você tem que fazer. Depois a gente vai falar de tudo que contamina o corpo e o espírito. Então a gente vai falar a distinção, tá bom? Há pecados que contaminam o corpo e há pecados que contaminam o espírito, tá? E aí a gente vai falar depois desse aperfeiçoando a santidade. Eu gosto sempre de explicar a palavra santidade, porque na cabeça de muitas pessoas essa palavra dá um nó, né? As pessoas entendem santidade como a habilidade de nunca pecar, né? E não tem nada a ver, né? Santidade, a gente está falando de relacionamento com Deus. Deus é santo. Por que nós somos santos? Porque a gente não peca mais? Não, nós somos santos porque nós estamos nele. Então quando Jesus nos comprou, ele falou, agora você é meu. Então o que Jesus é, você passa a ser, porque você passa a fazer parte de Jesus. Então se ele é santo, você foi separado, você foi tirado do mundo para pertencer agora ao Senhor. Então você é santo porque ele é santo, você é santo porque você está nele, entendeu? Então a gente precisa entender santidade como relacionamento com o Senhor, proximidade com o Senhor, unidade com o Senhor. Sempre que você vê santidade, você tem que ter isso em mente. Relacionamento pessoal com Cristo. É disso que fala a santidade. Então a gente vai falar aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Tá bom? A gente vai falar sobre esse respeito e essa reverência, esse amor a Deus. Que a gente lê temor porque a gente é tão apaixonado por Deus e a gente deseja tanto esse relacionamento com Deus, que há um temor de perder o melhor de Deus. Há um medo no nosso coração da gente viver abaixo do melhor de Deus para nós. E é daí que vem o temor de Deus, né? Que a gente não abre mão o melhor de Deus para viver abaixo disso. Tudo bem? Então, tudo isso que eu falei, a gente vai falar novamente agora com um pouco mais de profundidade, tá bom? Então vamos lá, queridos. Primeiro vamos falar sobre essa promessa. Ele diz aqui, amados, visto que temos essa promessa. Eu quero ler 2 Coríntios 6, 16 e 18 para a gente revisar qual foi essa promessa. E 2 Coríntios 6, 17 e 18 fala assim. Vocês estão ligados aí, né? Tá bom. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, presta bastante atenção. Saiam do meio deles e separem-se. Percebam que santificar é separar, tá bom? Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, tá? Essa é a promessa. O que essa promessa diz? Essa promessa diz que se nós negarmos o pensamento do mundo para aceitarmos o modo de pensar de Deus, nós vamos usufruir de uma intimidade tal com Deus que ele chama de pai e filho. Então, não tenha dúvida, irmão, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, um milagre aconteceu. Você nasceu espiritualmente, você é filho de Deus. Só que na prática, essa paternidade de Deus só pode ser experimentada quando eu e você, a gente olha para Deus como Pai. Quando a gente se relaciona com Deus como nosso Pai. E como que você se relaciona com seu Pai? Você respeita, você ama, você obedece, né? Você tem intimidade, você para ouvi-lo, né? Então, enquanto nós não paramos para ouvir a Deus como Pai, enquanto nós não paramos para ouvir o conselho do Senhor, para o conforto, a correção, se a gente não tiver esse tipo de relacionamento com Deus, como um filho tem com o pai, a gente não tem como na prática experimentar essa paternidade. Então é essa a promessa.
A promessa descrita aqui nesse versículo é para todos nós, e ela é muito boa, ela é bem clara. Olha, se você se santificar, se separar, se você deixar as coisas que te roubam de Deus, as coisas que disputam o teu tempo com Deus, se você der as costas para essas coisas e buscar a Deus, você vai experimentar uma comunhão íntima com Ele. Essa é a promessa. É uma boa promessa ou não é? É maravilhosa, né? Deus está falando, eu te amo e quero ser teu pai. Você quer ser meu filho? É claro que a gente quer, né? É claro que a gente quer. Para isso, a gente está aqui. Então, não olho para vocês aqui como alguém que veio simplesmente ouvir um sermão. Eu olho para vocês como filhos amados do Pai, sedentos pelo amor dEle. Amém? Então, saiba que Deus também te ama e saiba que Deus, Ele quer o melhor para você. Então, não há dúvida, Deus Ele quer que a gente prove dessa promessa, que a gente aplique, que a gente creia, que a gente viva essa promessa na sua totalidade. Para isso, diz ali o Senhor Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E a gente vai falar o porquê. O porquê que é tão importante a gente entender que o Senhor é Todo-Poderoso. Porque o diabo, irmãos, ele não quer que as pessoas primeiro aceitem Jesus, né? Mas aí a graça de Deus alcança um coração, dá luz, a pessoa, as escamas caem, ela passa a enxergar Jesus, ela confia no Senhor, passa a seguir o Senhor. Mas agora nós nos tornamos inimigos do diabo, né? Nós somos uma pedra no sapato dele, porque onde o crente está, o Senhor está. O diabo tem que abrir alas para a gente passar, né? Então nós temos a autoridade no nome de Cristo, nós temos as promessas do céu sobre as nossas vidas, nós somos um com o Senhor. Então nós temos um poder e uma autoridade, né, pela nossa identidade em Cristo, sobre todo o inferno. Só que Satanás, ele tem uma estratégia para paralisar a gente, e a estratégia dele ainda é o pecado, né? A estratégia dele ainda são as brechas da nossa velha natureza em nós, né? E essas brechas, essas fraquezas, é a única forma que o diabo consegue nos paralisar ou consegue nos impedir de avançar nessa comunhão com Deus. Então é por isso que é tão importante a gente prestar atenção, a gente sondar o nosso coração, falar, Espírito Santo de Deus, sonda meu coração e me mostra se há em mim algum caminho mau. Sabe como o salmista Davi falou? Deus, sonda-me. Vê se em mim algum caminho mau e me guia na vereda eterna. Constantemente, frequentemente, diariamente, eu e você, irmãos, nós temos que ser sinceros diante de Deus. Ele já nos ama, Ele já provou que nos quer. Nada pode nos fazer ter medo de nos aproximar de Deus, embora o diabo use esse medo para nos manter longe de Deus, né? Essa culpa, essa condenação já não há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas o diabo ainda assim lança, o diabo ainda assim usa desses artifícios para nos impedir longe, para nos manter longe de Deus. Então, saiba disso, irmãos, o véu foi rasgado de alto a baixo, o acesso é livre, e como nós vamos ler aqui, nós temos toda a autoridade para se achegar com ousadia de filhos diante do trono da graça de Deus para receber ajuda no momento da necessidade. O Senhor, Ele tem esse plano e a vontade dEle é que a gente avance, que a gente cresça no nosso relacionamento com Ele. Então a gente precisa pedir para o Espírito Santo soldar nosso coração, nos revelar quais são as brechas que precisam ser fechadas, quais são os pecados que a gente precisa confessar, quais são as coisas que nós precisamos eliminar das nossas vidas, que tem nos impedido de ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, como de um pai e de um filho. Amém? Então é isso. Essa é a promessa e ela é gloriosa. Então perceba, para isso, no versículo 2, no versículo 1, existem duas coisas que nos é dada para a gente fazer, né? A primeira delas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, e a segunda delas, aperfeiçoemos a santidade no temor de Deus. A gente vai falar sobre a primeira delas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, e depois sobre o aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Sobre purificação, irmãos, eu quero dizer em primeiro lugar que existe uma purificação que acontece no ato que a gente aceita Jesus. É a purificação nós fazemos parte dele, ou seja,
quando nós cremos que Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados, de fato, toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, toda a nossa sujeira, né, foi transferida para Jesus e punida na cruz. E, contrapartida, nós recebemos a justiça e a santidade dele, a perfeição dele. Diante dos olhos do Pai, nós somos puros, nós somos como nunca tivéssemos pecado. Isso é incrível, né? Isso é incrível, é um milagre da salvação, né? No céu não há pecado, não há como um pecador ir para o céu, todos nós pecamos, por isso precisamos do perdão de Cristo. Então existe uma purificação, né, que acontece no momento que a gente aceita Jesus. Então, do ponto de vista de justificação, você é salvo e já Deus te vê como glorificado. Mas existe, do ponto de vista da santificação, que é esse processo que nós estamos falando, peraí, eu sei quantas falhas eu tenho. Eu queria que quando eu aceitasse Jesus, eu parasse de pecar imediatamente. Mas não acontece assim, não é? Nós somos pecadores. Enquanto estivermos aqui, nós vamos pecar. Infelizmente, né? Não é a coisa mais legal de se falar, mas é a verdade, né? Nós somos pecadores, vamos falhar, nós vamos pecar. Então, existe uma outra purificação, tá? Que é essa purificação que o Espírito Santo de Deus faz com a nossa participação. E é disso que esse versículo fala, tá? Primeiro eu vou falar da purificação que Jesus fez por nós. Tito 2,14 fala assim: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, pronto, Jesus já fez isso. Ele já nos comprou e nos santificou, nos salvou para Ele, um povo dele, particular dele, para fazer as boas obras, para fazer a obra dele. Então, Deus te separou para você servir Ele. Tá? Isso foi uma purificação. Agora existe uma outra purificação que o Espírito Santo faz com a nossa participação. Não é porque ele não pode fazer sozinho, mas é porque, lembra quando eu falei do pai que pinta a parede da casa com a ajuda do filho pequeno, que tem mais trabalho do que se fizesse sozinho? Deus, ele que deseja a nossa participação nesse processo de santificação, para que a gente possa desfrutar junto com Ele dos frutos dessa santificação. E é algo tremendo, é algo maravilhoso, algo que muitos de nós têm provado, graças a Deus. Então veja, Efésios 4, 22 a 23 fala o seguinte: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você repara que tem uma participação nossa nesse versículo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? É o calor que já está matando vocês? Sim ou não, igreja? Sim, há uma participação nossa? Sim, né? Despivos do velho homem, tire fora, né, esse velho homem, joga fora essa roupa mortalha, né, não serve mais, essa roupa de prisioneiro laranja ou de listada, não fica bem mais, né, na rua, no local de trabalho, em casa, em nenhum outro lugar. Tira fora o velho homem, tá? Então, há uma expectativa na parte de Deus, de um engajamento nosso, né? De entender, amém, Senhor, então vamos nessa, né? Eu vou pegar carona, eu quero ver o Teu Espírito Santo me santificando, e eu quero dizer amém, e eu quero dizer, sim, Senhor, e eu quero entregar na Tua mão, e eu quero ver o que eu não vejo, e eu quero entender como pecado aquilo que eu ainda não entendo, e é para isso esse particular com Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Isso é muito precioso, tá bom? Então existe uma purificação que Jesus fez por nós, mas existe essa purificação que nós fazemos em parceria com o Espírito Santo. Até aí, dúvidas? Não. Muito bom. Muito bem, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Então há pecados que contaminam o corpo, há pecados que contaminam o espírito. Eu vou dar um exemplo para vocês
do filho pródigo. Vamos ler Lucas 15, de 11 a 32? Lucas 15, de 11 a 32. Quem achou, diga amém. Ninguém achou ainda? Lucas 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Conclusão: esse pai tinha 2 filhos. O mais novo pede o direito dele na herança, ele recebe, ele vai embora, gasta tudo irresponsavelmente. O irmão mais velho depois lembra que ele gastou com prostitutas, ou seja, foi celebrar a carne, né? Ele foi realmente festejar a carne. Caiu no pecado. E esse pecado que contamina o corpo é o pecado da imoralidade sexual. Esse é o pecado que contamina o corpo, que inclui pornografia, que inclui adultério, que inclui fornicação, sexo antes do casamento, que inclui tantas coisas dentro da imoralidade sexual, né? Então é uma lista imensa. E esse filho mais novo, ele foi e se contaminou, mas feio. Só que depois que ele gastou tudo e não tinha mais o que gastar, ele caiu em si. E ele falou: poxa vida, até os empregados do meu pai estão melhor que eu. E ele falou: eu vou voltar para casa. E ele voltou com o coração humilde, não querendo nem,
ser considerado mais como filho, mas o pai, ao vê-lo, né, correu ao seu encontro, o abraçou, beijou e festejou, né? Meu filho estava morto e voltou à vida, né? E isso é o mais lindo da paternidade de Deus, né? Se você nasce verdadeiramente de Deus, você é filho dele. Ainda que você escolha ser um pródigo o resto da tua vida, desperdiçando o teu tempo, desperdiçando teus recursos, desperdiçando a tua vida, né? O Senhor te ama como filho. Você nunca deixa de ser filho dele, né? Isso é incrível, né? Se o seu filho não obedecer você e sair de casa, escolher um caminho que você não quer para ele, você vai sofrer, ele vai sofrer, mas ele nunca vai deixar de ser seu filho, não é? É lindo isso na paternidade de Deus, né? Então esse filho, ele, graças a Deus, ele caiu em si, ele voltou para casa e o pai o recebe, o pai celebra, ele mata, né, o boi lá e eles comem, eles se alegram. Só que tem um outro problema, tem o outro filho, o filho mais velho, que quando ele estava tão longe da comunhão do pai, eu quero que vocês prestem atenção nisso, ele estava tão longe da comunhão do pai que ele nem sabia o que estava acontecendo. E aí ele pergunta para um dos servos o que estava acontecendo, quando o servo fala, olha, teu irmão voltou, teu pai está celebrando, essa festa toda é para festejar o regresso do teu irmão. E ele fica o quê? Irado, fica com raiva. Ele não acha certo, ele acha aquilo injusto. E ele fala com o pai dele, né? Ele fala com o pai dele, poxa vida, você nunca fez isso para mim, eu estou aqui, né? E o pai dele deseja que ele se alegre, o pai dele insiste com ele, né? O texto fala que o pai insiste com ele, mas ele não quer saber, porque o coração dele estava fechado, o coração dele estava duro, ele estava cheio de justiça própria, ele estava cheio de ódio, ele estava cheio de falta de perdão. Por que eu estou falando isso? Para você entender duas coisas. Existem pecados que contaminam o corpo, e estes são fáceis de se reconhecer. Mas tem pecados que contaminam o espírito, e estes são os mais perigosos, porque você não os vê a olho nu. São pecados que ficam escondidos, incubados dentro de nós, que só Deus sabe, que só Deus vê, que a gente consegue fingir muito bem um para os outros, mas é uma ferida purulenta, né, horrível dentro de nós, que impede o nosso relacionamento com Deus, que dificulta, que impossibilita, como esse filho mais velho, que ele não tinha comunhão com o pai, por causa desse pecado que contamina o espírito. Diferente do pecado do outro irmão, do pecado que contamina o corpo. É mais fácil você se manter longe do pecado que contamina o corpo do que do pecado que contamina o espírito. Verdade, irmãos? Então a gente precisa realmente da ajuda do Espírito Santo de Deus para sondar o nosso coração e revelar para nós quais os pecados que têm contaminado o nosso espírito, quais os pecados que têm nos impedido de desfrutar da paternidade do nosso Deus, quais os pecados que têm nos impedido de nos alegrar com o que Deus se alegra, quais os pecados que têm nos impedido de ter comunhão com os nossos irmãos. Será que é a justiça própria? Será que é o orgulho, a inveja? Será que é falta de compaixão? Será que é... não sei. O que pode ser que talvez esteja o impedindo de desfrutar da paternidade de Deus em sua totalidade? Não é? Então são essas coisas que a gente precisa entender. Existe uma frase de Campbell Morgan. Ele foi um evangelista e pregador britânico do século XIX. Ele falou o seguinte, é o próximo. Há uma contaminação do espírito, a qual é independente da contaminação do corpo. O espírito pode ser contaminado de várias formas. Eu às vezes penso que os pecados do espírito são mais mortais do que os pecados do corpo. Então, eles trabalham de forma independente um do outro, tá?
mas tanto um como o outro pode nos impedir de ter uma comunhão mais íntima com o nosso Deus, com o nosso Pai. E aqueles que são invisíveis são os mais perigosos, né? Agora eu quero falar da parte 2. Uma coisa é purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, e a outra coisa que podemos fazer é aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que quer dizer, novamente, aperfeiçoar a santidade? Eu vou perguntar porque eu já falei. Será que Paulo está falando que a gente tem a capacidade de chegar a um nível que a gente não peca mais? Sim ou não? Não? Não é isso, então. Então, o que é esse aperfeiçoando a santidade? Fala de você crescer no seu relacionamento com Deus. De cada vez mais você ser mais e mais parecido com o Senhor. De que cada vez mais Jesus vai viver através de você. Cada vez mais o amor de Cristo vai sair através da sua vida. Você cada vez mais vai ser usado por Deus, porque esse aperfeiçoar a santidade fala que o modo que o Espírito Santo trabalha essa purificação, essa santificação em nós, se dá à medida que nós nos aproximamos dele. Por isso que a promessa no capítulo 6, versículo 17 fala, olha, separai-vos e eu os receberei, ou seja, dê as costas porque te atrapalha, dê as costas para o pecado e se achega a mim. Então a vida cristã não é só se livrar do mal, a vida cristã é fazer o bem, é continuamente fazer o bem, é se aproximar do Senhor. Então o Senhor fala, olha, se aproxima que eu vou receber você. Então o Espírito Santo trabalha com a gente na medida que a gente deseja, que a gente se aproxima do Senhor. E é por isso que eu repito, irmãos, a estratégia do diabo é só uma, é te manter afastado do Senhor, com mentira. Porque a partir do momento que você acredita que na cruz Jesus lavou todos os seus pecados, e que Ele tem perdão para toda a culpa, para toda a vergonha, você nada mais te impede, nada mais pode te deixar envergonhado de se aproximar de Deus. Você vem como está. Você vem reconhecendo, eu sou pecador sim, e eu quero ajuda. Eu sou falho, eu sou imperfeito, Senhor, eis-me aqui. Me lava, me purifica, me santifica, me transforma. É isso. Esse é o tipo de parceria que Deus quer, irmãos. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Tudo que Deus quer é um coração sincero, um coração que reconhece, humilde, que sabe que não tem como se limpar sozinho, mas que quer a ajuda de Deus para esse progresso, para esse avanço, para essa santificação, para que essa obra de purificação realmente aconteça dentro da gente, que o nosso coração seja transformado, que a gente tenha um coração cada vez mais parecido com o de Jesus. Então é isso, irmãos. Aperfeiçoar aqui tem o sentido de completo ou inteiro. Então, aperfeiçoando na santidade é usufruindo da santidade de Deus de forma completa. Usufruindo da santidade de Deus de modo inteira, em sua totalidade. E é por isso que a gente precisa aperfeiçoar-nos na santidade, para que a gente possa usufruir a santidade de Deus, ou que essa santidade tome conta do nosso ser, nos guardando e nos permitindo andar no temor de Deus. O temor de Deus é essa reverência, é como eu falei, não querer viver abaixo do melhor de Deus para nós. Então quando a gente se aperfeiçoa a santidade no temor do Senhor, a gente quer estar perto dEle, porque a gente não quer perder a comunhão dEle, e à medida que a gente se aproxima, o Espírito Santo vai moldando o nosso coração. Ele vai detectando dentro de nós quais são os pecados que a gente precisa confessar, quais são as áreas da nossa vida, quais são os quartos escuros do nosso coração que a gente precisa abrir a porta para o Senhor Jesus entrar com a luz dele e transformar a nossa vida. Amém? É disso que está falando. Tem uma outra citação agora do outro pregador, Charles Spurgeon, diz assim: eu suponho que quanto mais nos aproximamos do céu, maior a nossa consciência das nossas imperfeições.
Quanto mais luz nós recebemos, mais descobrimos nossa própria escuridão. E aquilo que é ignorado por alguns como pecado, parece mais severamente contaminar essa consciência madura. Não é que nos tornamos mais pecadores à medida que avançamos em nossa caminhada com o Senhor, mas é que a nossa sensibilidade sobre o pecado aumenta, e podemos enxergar como pecado aquilo que era despercebido no tempo da nossa ignorância. Então, à medida que nós avançamos no Senhor, nós vamos nos enxergar cada vez mais o quê? Perfeitos? Não. Queria. Mas à medida que nós avançamos na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos cada vez mais nos enxergar mais imperfeitos, mais pecadores. E a gente se pergunta, por que isso? Por que disso? Porque eu olho hoje para a minha vida, meu Deus, eu me sinto mais pecador do que quando eu conheci Jesus. Da onde que vem essa parada, né? O fato é que à medida que a gente se aproxima da luz, a luz expõe todas as coisas. Então a gente, não é novidade para Deus o que a gente está descobrindo agora. Deus já sabia, e para isso Jesus veio, porque não tinha jeito, né? Não havia outro modo de você ser salvo, não havia outro modo de Deus ser salvo. Então Deus já nos viu, já nos amou, e Jesus pagou já o preço que nós estamos descobrindo agora. Poxa vida, foi disso que Jesus me salvou. Nossa, foi disso que Jesus me perdoou. Meu Deus, só a tua misericórdia na minha vida. Meu Deus, eu não sabia que tinha um monstro dentro de mim. Só eu que me encontro assim? Não, por favor, falem que não. Não, obrigado. E à medida que a gente vai crescendo o nosso relacionamento com o Senhor, a gente fala, meu Deus, eu já deveria estar no outro nível, né? Mas o Senhor me fala, filho, eu já sabia de tudo isso, né? E tem muito mais coisa que você nem sabe agora. Se você souber, você não aguenta. Eu falo, Senhor, é duro pedir, mas me mostra, né? Me mostra de tudo aquilo que o Senhor me salvou. Que eu possa crescer na minha comunhão, na minha gratidão de filho, né? Na minha gratidão de filho. A pior coisa é um filho ingrato, né? Eu já falei disso quando a gente passou por essa passagem. Mas eu quero ser um filho agradecido, um filho que realmente ama o Pai, que ama ter comunhão com o Pai, que ama aprender com o Pai, que deseja também. Se Deus deseja nos purificar do pecado, do corpo e do espírito, tudo que Ele espera de nós é isso. Eu também quero, eu também desejo ser purificado dos pecados que contaminam o corpo e o espírito. Hebreus 10, 22 diz, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Irmão, se nós somos sinceros e nos aproximar com a confiança de filhos amados de Deus, e confessar os nossos pecados, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas falhas, nossas limitações, abrir as portas do nosso coração e falar, Senhor, me transforma, faz o que for preciso, me quebra de novo, como o oleiro faz com o barro quando fica duro, ele quebra, põe na água, né, até ficar mole de novo. A água é a palavra de Deus, que a palavra de Deus esteja caindo essa noite em nossos corações, endurecidos como água, para que o oleiro possa nos moldar, nos quebrar e nos moldar novamente, irmãos. Porque há muito em nós para aprendermos com o Senhor, há muito em nós para sermos transformados pelo amor de Deus, há muito em nós para crescermos à semelhança de Cristo Jesus. Se o Senhor deseja isso, nós também desejamos isso. E o principal dessa passagem, irmãos, não é você cuidar da purificação do irmão. O principal dessa passagem é você cuidar da sua própria purificação. Deus, Ele não está nos constituindo legislador ou juiz da purificação na vida dos nossos irmãos, não. O Senhor está falando diretamente ao nosso coração. Ei, você, eu quero um particular com você. Quais são os pecados que têm contaminado você?
Quais são os pecados que têm impedido você de desfrutar de uma comunhão maior comigo? E, irmãos, eu garanto a você, se você levar a sério e cuidar da sua vida diante de Deus, o Senhor vai usar você numa capacidade que você desconhece para tocar e constranger com o amor dele as pessoas que estão à sua volta. Você não vai ter que se preocupar, se descabelar com ninguém, se você simplesmente cuidar da sua própria vida. Amém? Da obra de santificação que o Senhor quer fazer em você. Em você. Lembra que você foi comprado particularmente para ser dele. Ele quer um tete a tete com você, tá bom? Sem dúvida é muito mais prazeroso para nós procurar os defeitos dos outros, não é? É prazeroso. Porque enquanto eu estou procurando o defeito dos outros, enquanto eu estou apontando, né, o pecado dos outros, eu não estou lidando com o meu. Só que, qual é a vantagem? Quem está perdendo sou eu, né? Porque Deus está falando, filho, vem, o Pai quer ter um particular com você, o Pai quer curar você, o Pai quer tratar você, o Pai quer que você prove do amor dele, e você está preocupado com a vida do teu irmão. É mais prazeroso para o ego, porque é uma ilusão do diabo essa, né? Porque você vai olhar o pecado do outro e vai falar, ai, está pior que eu, né? Está pior que eu, está pior que eu. Mas esse é um grande pecado do Espírito. É um grande pecado. Porque esse é um pecado de você se comparar com outro e se achar superior ao outro, ou melhor que o outro, tão grande, que você está tão cego, que o diabo conseguiu te cegar de tal forma, que está te impedindo de você se aproximar de Deus e ser transformado por Deus. Para compartilhar da compaixão de Deus com aqueles que estão feridos à sua volta. Então, se por acaso esse seja um pecado que está contaminando o seu espírito, essa é a hora de confessá-lo. Essa é a hora de falar, Senhor, me perdoa, me perdoa. Tenho perdido muito tempo procurando santificar os outros, quando tudo que o Senhor deseja de mim é que eu me renda à santificação do Teu Espírito Santo, né? E, irmãos, eu quero caminhar já para o final, e eu quero ler um outro texto com você. É rapidinho esse, tá? É o testemunho de um discípulo de Cristo, eu também já li um dia. Diz assim, presta atenção: eu faço parte da comunhão dos regenerados. Reconheço que não sou perfeito, mas tomei uma decisão. Sou discípulo de Jesus Cristo e não olho mais para trás. Não ficarei prostrado, não me distraio e nem perco a direção. Meu passado foi remido, meu presente faz sentido, meu futuro está seguro. Eu larguei de mão o cristianismo barato de viver por vista, pensamentos mesquinhos, atitudes infantis, de joelhos suaves e sonhos sem cor, visões egocêntricas e linguajar mundano, viver desregrado e objetivos medíocres. Eu não preciso mais de reconhecimento, prosperidade, posição, promoção, aplausos ou popularidade. Eu não tenho que ser o certo, o primeiro, o principal, o elogiado, o louvado, o considerado, nem o recompensado. Agora eu vivo pela fé, dependo da presença dEle, caminho em paciência, erguido pela oração, e trabalho pelo seu poder. Meu olhar é determinado, meu andar é rápido e o meu alvo é o céu. Minha porta é estreita, minha estrada mais dura, meus companheiros são poucos, meu guia confiável, minha missão é clara. Já não posso mais ser comprado, iludido, atrasado. Não desanimo à frente de sacrifício, nem hesito na presença do adversário. Não negocio a mesa do inimigo, nem percorro o labirinto da mediocridade. Eu não desistirei, nem me calarei, nem desencorajarei, até que eu tenha permanecido, armazenado, orado, pago e pregado pela causa de Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu devo prosseguir até que Ele volte
dar até o fim, pregar até que todos saibam e trabalhar até que ele me pare. E quando ele voltar para os que são seus, ele não terá problema algum ao me identificar, pois minha bandeira será clara. O testemunho de um discípulo de Cristo. Irmãos, tudo que eu quero falar em conclusão é, se Deus falou ao teu coração essa noite, e eu creio que sim. 1 João, versículo 8, eu amo. 1 João, capítulo 1, versículo 8, fala o que lá? Leiam para mim, por favor. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Um, dois, três. Não, esse é o 9. Eu pedi para você ler o 8. Pegadinha, né? Pegadinha do malandro. Primeira João 1, 8, todos são lá? 1, 2, 3. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando quem? Nós mesmos. Então o ponto aqui, irmão, não é se você tem pecado ou não, é se você deseja confessá-lo hoje ou não, tá bom? 1 João 1,9, agora pode colocar, por favor. Diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Eu não sei, irmãos. Talvez hajam pecados do corpo que você precise confessar. Ah, mas eu não sei se é pecado, eu tenho dúvida. Se está em dúvida, provavelmente seja. Se isso tem te separado de uma comunhão mais plena com Deus, se não é pecado, sendo usado como pecado, tá bom? E talvez a gente guarde esses pecados no coração, né, como um bichinho de estimação, né, que a gente faz carinho de vez em quando, né? A gente deixa ele lá no quartinho escuro trancado e de vez em quando a gente abre a porta para fazer um aconchego, né? É esse pecado que o Senhor quer que você confesse essa noite. Fala, Senhor, eu tenho quarto escuro, esse é o pecado, é isso que eu tenho, né, trocado. Talvez haja pecados que são do corpo, mas são do espírito, que tem contaminado o espírito. Orgulho, falta de perdão, ódio, ressentimento, mágoa, inveja, julgamento, criticismo, tanta coisa. Essa lista é enorme. E eu quero que você seja sincero diante do trono da graça de Deus e você fale, Espírito Santo, sonda meu coração, porque eu não quero ficar mais com esse pecado, eu não quero que nada me impeça mais de desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor. Não é certo, não é justo. Jesus, Ele já mostrou quanto nos ama, quanto nos deseja, e eu não vou deixar que o pecado me afaste do melhor de Deus para a minha vida. Bem, vamos ficar em pé e fazer isso? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque não há dúvida que o Senhor falou conosco, Senhor. E eu oro que todos os corações tenham estado despertos, eu oro que o calor não tenha distraído, eu oro que nada tenha roubado a Tua palavra, Senhor, de cair certeira em cada coração aqui presente. Eu oro que a Tua palavra, que é santa, ela produza, Senhor Deus, esse fruto espiritual dentro de nós, Senhor. Que a Tua palavra encontre esse solo fértil, esse abrigo, esse coração desejoso, esse coração receptivo, Senhor, esse coração de filho que quer ouvir o Pai,
que quer aprender com o Pai, que reconhece que precisa ser corrigido, que precisa ser disciplinado, que precisa ser cuidado. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Assim como Paulo falou, purifiquemo-nos, se incluindo, Senhor. Eu me incluo junto com os meus irmãos, Senhor. Que o Senhor me perdoe dos meus pecados, que contamina o corpo, que contamina o espírito, que me afasta de uma comunhão mais plena contigo, Senhor. Senhor, nós nos humilhamos essa noite. Nós declaramos humildemente, Senhor, mas com o coração cheio de fé, cheio de convicção que o Senhor nos ama, de convicção que o Senhor tem o poder para nos perdoar de todos os pecados, que o Senhor tem o poder para nos libertar, para nos curar, para nos transformar à semelhança de Cristo, porque aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E se o diabo, Senhor, de alguma maneira tem tentado enganar os teus filhos, tem mentido, porque ele é um mentiroso desde o princípio, tudo que ele sabe fazer é mentir, é enganar, é entristecer, para que o teu povo desista, para que o teu povo desencoraje, Senhor. O maligno não pode nos tocar, ele não tem poder contra as nossas vidas. Na cruz do Calvário, Jesus triunfou sobre o diabo, triunfou sobre o inferno, triunfou sobre os demônios, Senhor. O Senhor triunfou, Senhor. Ali o príncipe deste mundo foi julgado, já foi julgado, ele não tem mais direito sobre a nossa vida, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. O pecado não nos domina mais, Senhor. O pecado não nos domina mais, Senhor. Porque agora não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, Senhor. Senhor, essa graça, Senhor, que nos dá fé e a coragem para avançar no trono da graça, reconhecendo que somos pecadores, Senhor, impuros, que precisamos do Teu toque, precisamos, Senhor, da Tua purificação, precisamos usufruir da Tua santidade completamente. Não nos conformemos, Senhor, em usufruir menos daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Então hoje nós tomamos posição, Deus, e com os olhos da fé, Senhor, novamente eu repito, com os olhos da fé, nós confessamos e entregamos todos os nossos pecados ao Senhor. Pedimos que o Espírito Santo de Deus sonde os nossos corações e nos revele quais são os pecados que devemos confessar, reconhecer e pedir ajuda, Senhor. Nós queremos, Senhor. Obrigado por nos tornar cooperadores Teus nessa obra, de tal forma que a gente não tem a desculpa de continuar como está, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos distribuir a ceia do Senhor. Eu peço que você segure para que nós tomemos todos juntos, tá bom? De que valeria ganhar o mundo, mas perder você? Minha morte seria não poder estar contigo. Diante de ti me jogo no chão, quebro meu coração. Já é manhã, quero entrar e te ver e permanecer. Mas de ti
mais de ti, 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 mais de ti. Minhas lágrimas rolam enquanto eu ouço tua doce voz. Sinto teu caminhar se movendo ao meu encontro. Cresce um clamor dentro de mim, não vou resistir. E grito de amor, traz tua glória, Senhor, pra perto de mim. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de, muito mais de ti, Senhor. Mais de ti, mais de ti, mais de ti. Alguém não recebeu a ceia? Levanta a mão, por favor, que a gente leva até você. Todos receberam? Quero ler uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, a partir do versículo 14. Diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partirem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim.